Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então, Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São João, capítulo 6, do versículo 52 até 59. Jesus continua com esse belíssimo discurso sobre o pão da vida, que na verdade é sobre a Eucaristia. E aqui eu quero distinguir mais uma vez. Nem os protestantes, e muito menos aqueles que vêm de outras religiões, têm essa graça de ter Deus como alimento. Os das falsas religiões, porque eles criaram os seus próprios deuses. Os evangélicos, que infelizmente por causa de Martim Lutero, que negou a presença de Jesus na Eucaristia, eles não têm. E também, aí entramos no judaísmo, os judeus também não acreditam, no islamismo eles também não acreditam, mas graças a Deus nós católicos, nós cremos. Nós cremos por quê? Porque Jesus falou. Jesus disse que Ele é o pão da vida, Ele é o verdadeiro alimento, Ele está presente na Eucaristia. E aqui no Evangelho de hoje, diante das perguntas que aquela multidão, junto com os judeus, fizeram a Jesus, que foi essa pergunta: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus respondeu para eles: em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Primeira coisa, quem não comunga não vai ter a vida. E essa vida é quem? É o próprio Jesus. Lembremos que Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Aí em seguida, Jesus vai dizer: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Segunda questão que Jesus nos dá: quem come da sua carne e bebe do seu sangue
terá a vida eterna e ele, Jesus, vai ressuscitar quem comungar no último dia. Como eu dizia ontem, então significa que quem não come da carne do Senhor e não bebe do seu sangue, não vai ressuscitar, não terá a vida eterna. É o próprio Jesus que está dizendo, meus irmãos. Como é que nós podemos negar a presença de Jesus na Eucaristia? A outra coisa que Jesus vai nos dizer: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Permanência. Quando nós comungamos, Jesus passa a habitar dentro de nós. Ele habita na sua presença, na sua realeza. Não é uma fantasia. É Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade dentro de nós, meus irmãos. Para você entender melhor, quando uma pessoa come feijão, o feijão fica dentro dele. Quando a pessoa come um hambúrguer, é o hambúrguer que fica dentro dele. Quando a pessoa toma um refrigerante, é o refrigerante que vai estar dentro dele. E quem se alimenta de Deus, vai ter Deus dentro dele. Esta é a lógica e é isso que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Vamos raciocinar, vamos usar, meus irmãos, essa inteligência maravilhosa que Deus nos deu. Você já parou para pensar que naquele momento que o sacerdote ele desce do altar, após ele ter se alimentado de nosso Senhor Jesus Cristo, ele desce e ele apresenta ao fiel, apresenta a você, e ele diz: o corpo de Cristo. Aí o que é que você responde? Amém. Ou seja, eu creio, eu confirmo, o Senhor está presente na Eucaristia. E aí quando você se alimenta, quando eu me alimento, Deus fica dentro de mim. É o que Jesus está dizendo. E eu permaneço nele e ele permanece em mim. Nós formamos uma unidade com Cristo. Você imagina o que Jesus está dizendo, meus irmãos? E ai daqueles que dizem que isso é uma mentira. Aqueles que falam que isto é uma mentira incorrem em heresia. Porque se Jesus falou, está falado. Eu, mais uma vez, eu digo, graças a Deus, nós católicos, nós cremos nesta verdade. Agora, prosseguindo, aí Jesus diz o seguinte: quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Está entendendo? Nós viveremos. Não é neste mundo que Jesus está se referindo. Ele está se referindo à vida eterna. Aquele que comunga, que recebe o Senhor, viverá eternamente. Ele vai passar a viver por causa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque este é o pão que desceu do céu. Mais uma vez, Jesus reafirma o que ele disse. Mas vamos voltar ao versículo 55, que eu acabei pulando. Jesus diz assim: porque a minha carne é verdadeira comida
e o meu sangue, verdadeira bebida. Aqui eu quero me dirigir aos meus irmãos protestantes, que influenciados por Martim Lutero, que era um sacerdote, e que acabou negando a presença de Jesus na Eucaristia, eu pergunto para você, Jesus está dizendo aqui, pois minha carne é apenas uma simbologia e o meu sangue também? Peguem o versículo 55 aí da Bíblia, da sua Bíblia, que é a mesma. Você vai ver que os versículos são iguais. Talvez a forma como está escrito é diferente, mas o conteúdo, a essência é a mesma. Porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Jesus está afirmando verdadeiramente carne, verdadeiramente sangue. Ali está a presença dele, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Não é mentira, meus irmãos. É nosso Senhor que está dizendo. E para nós católicos, nós precisamos reafirmar cada vez mais a presença de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Mesmo que com a nossa inteligência nós não entendemos, mas diante do que Jesus fala, então pela fé nós cremos. Eu creio que Jesus está presente na Eucaristia. Eu creio que naquele momento, no sacrifício da Santa Missa, quando o sacerdote, com as suas mãos veneráveis, como vai dizer na oração eucarística número 1, ele impõe as mãos sobre as ofertas. O pão se transubstancia na carne, no corpo do Senhor. O vinho se transubstancia no sangue do Senhor. Ali está verdadeiramente carne do Senhor, verdadeiramente sangue do Senhor. Com os nossos olhos carnais, nós vemos aquele pão e vemos o vinho, mas com os olhos da fé. E aí nós vamos além do que nós estamos vendo, e ali, pelos olhos da fé, está o corpo do Senhor, está o sangue do Senhor. Por isso que logo após a consagração, nós sacerdotes dizemos mistério da fé. Todos nós respondemos, toda a igreja responde, anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Porque este é o pão que desceu do céu, porque a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente bebida. Aquele que come este pão viverá para sempre. Viverá para sempre. Então, todos os nossos irmãos que no passado receberam a Eucaristia, levaram uma vida santa, não morreram em estado de pecado mortal, vivem agora, vivem para sempre, diante do trono de Deus, contemplando a face de Deus. A alma deles está diante de Deus e os seus corpos ressuscitarão na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o corpo vai se unir com a alma e viverá eternamente no céu. Esta é a verdade que o Senhor deixou para nós. Nós cremos. Por isso que nós não podemos de maneira nenhuma faltar à missa dominical. Não podemos faltar à missa no domingo. Ficar sem se alimentar do Senhor
nós não podemos, nossa alma vai morrer. Então nós precisamos nos alimentar cada vez mais do corpo e do sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu vou repetir mais uma vez, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Foi assim que ele ensinou. Ele não ensinou diferente. Jesus não disse que seria uma lembrança, que ali não seria a presença do corpo dele, não, e do sangue. Era uma simbologia. Ele disse verdadeiramente. E mais uma vez eu quero parabenizar a Igreja Católica. Claro, a Igreja Católica é a Igreja Católica. É a Igreja de Cristo. É a Igreja de Cristo. E somente na Igreja de Cristo é que nós contemplamos esse grande milagre. Só na Igreja de Cristo. E a Igreja de Cristo é a Igreja Católica. Nós cremos que um dia nós vamos ressuscitar. Nós cremos que quando nós nos alimentamos do corpo e do sangue do Senhor, Jesus que está presente na sua divindade, na sua natureza divina, na sua natureza humana, ele está presente na sua realeza como Rei e Senhor do universo. Ele faz parte, ele entra dentro de nós e se torna presente dentro de nós. O mundo pode não comportar Deus, o universo, mas nós, ao comungarmos, nós o recebemos. Bendito seja Deus que se torna presente dentro de nós. Nós te adoramos na Eucaristia. Nós cremos, Senhor, na sua presença, porque o Senhor falou, não foi qualquer pessoa, nós cremos, nosso Senhor Jesus Cristo. Que neste dia o Senhor possa conceder a nós uma fome de se alimentar dele, e uma sede de beber o sangue do Senhor. É o alimento da nossa alma. O que seria de nós sem este alimento? O que seria de nós? Por isso, precisamos cada vez mais rezar pelos bispos, pelos sacerdotes, para que nós possamos, com muito amor, celebrar o sacrifício da Santa Missa e dizer aquilo que Jesus falou para os apóstolos quando ele multiplicou os pães. Dai-lhes sempre deste pão. Dá-lhes de comer. E aquilo que aquela multidão falou, dai-nos, Senhor, deste pão, dai-nos deste pão. E o que nós rezamos no Pai Nosso, que não falte o pão nosso de cada dia, que não falte a Eucaristia, e não vai faltar, mas que não falte jamais, Senhor, a Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Feliz Páscoa.